Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Meire do Instagram Meire na Web. Oi, Thaís, tudo bem? Hoje ela vai falar sobre como lidar com a ansiedade. Thaís Risse é psicóloga pela PUC Camp desde 1999, fez especialização em TEAR pelo Ambulim, Ambulatório de Transtornos Alimentares da USP, da Universidade de São Paulo, e fez especialização em emagrecimento pela Unicamp. Então, essa é a nossa convidada de hoje, Thaís Risse, psicóloga, que vai vir aqui conversar com a gente e nós vamos bater um papo sobre ansiedade. Nós vamos conversar sobre o que causa ansiedade nas pessoas. Se vocês tiverem algumas perguntas, envie as perguntas durante a live. Eu já preparei aqui meu material com algumas coisas que eu gostaria que a Thaís nos respondesse, para que a gente possa se informar melhor e cuidar melhor, né, dessa parte de ansiedade que a maioria das pessoas tem. E muitos têm e não sabem o quanto que é bom você saber cuidar para você ter uma qualidade de vida melhor. Tudo bem, e você? Tá tudo jóia. Voltou das férias, passeou, recarregou as baterias. Que bom. Pois é. Que bom tá. que você tá Que bom que você está de volta aqui no Meire na Web. Eu comentei aqui com o pessoal que você já fez uma live conosco, né, alguns meses atrás. Sim. E foi um conteúdo muito interessante, porque nós falamos sobre emagrecimento, né, na visão da psicologia, como lidar com esse medo, né, de emagrecer. E você esclareceu muitas dúvidas. Foi uma live assim, sensacional. E hoje eu te convidei para a gente conversar sobre... Tá arrumando aí o filtro, né? Não, eu não sei o que eu apertei aqui, que ele estava mudando, agora achei. Pronto, tá sem filtro. Tá bom. Mas tá tudo certo, tudo certo. Então, nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade. Então, obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? Por ter voltado aqui no Meire na Web. A gente vai bater esse papo. E eu comecei, Thaís, explicando para as pessoas... que antes da pandemia já existia muita gente com ansiedade. Durante a pandemia e depois da pandemia, eu acredito que esse número aumentou muito. E eu percebo o seguinte, às vezes as pessoas têm ansiedade e elas não percebem que têm ansiedade, elas sempre acham que o outro que tem ansiedade. Então, por isso que eu gostaria que a gente conversasse aquela parte mais básica para dar uma informação bem legal para as pessoas que querem saber sobre esse assunto. Então, eu passo a palavra para você. Se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa, tá? Boa noite, seja bem-vinda. Fica à vontade. Obrigada, Meire, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de uma segunda vez aqui. Para mim é um prazer, né, que a primeira vez a gente vem, se gostou e volta, né? Então quer dizer que você realmente gostou do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Bom. Obrigada. Boa noite a quem está entrando, quem for assistir depois, né? Eu acho que é importante, eu sou psicóloga formada há 21 anos pela PUC de Campinas. Entre todas as coisas que eu já fiz, né? Eu agora foquei bastante no emagrecimento. Fui trabalhar com transtornos alimentares no ambulatório, no Ambulim, ambulatório especializado em transtornos alimentares na USP. E tô lá trabalhando todas as sextas-feiras, tanto com a bulimia quanto com anorexia e compulsão alimentar. Mas eu também trabalho no consultório particular e atendo muitos casos de todas as dificuldades, né, no geral. Sobre esse tema, né, que especificamente na questão do emagrecimento, é uma coisa muito forte. A ansiedade atrapalha demais muitas pessoas em todas as questões. Eu trabalhei uma parte da minha vida em escola e eu fazia recrutamento e seleção para professoras.
para trabalhar era ciclo um, que é de crianças de 6 a 10 anos. Certo. E eu Uhum. lembro que na seleção, né, eu perguntava, né, eu queria que você me falasse 2 qualidades e 2 defeitos. E um defeito que todas as mulheres falavam, isso eu estou falando de 8, 9 anos atrás, era ansiedade. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou ansiosa. Então, ansiedade é bem como você colocou, né? Todos nós temos ansiedade. E, na verdade, a ansiedade, ela é uma emoção que ela é normal do ser humano, né? É uma questão que a gente sente, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, ou, por exemplo, aqui, né? Eu vou entrar ao vivo, Sim, sim. eu vou começar. Eu fazia balé quando eu era pequena e tinha apresentação de final de ano para todos os pais, daquele frio na barriga, aquele gelo. Isso também é ansiedade, aquela coisa, eu não consegui dormir porque amanhã tem a festa de 15 anos de alguém. Essa Aham, ansiedade, ela é natural. Todos aham. nós temos a Verdade. ansiedade. Às vezes também tem algum problema no trabalho, alguma coisa que a gente está lidando. A gente tem essa ansiedade, faz parte do ser humano. O problema é quando ela passa do limite. E aí ela passa a direcionar a vida da pessoa, né? Então, todas as minhas questões geram em torno desse viver o futuro, decidir o futuro, né? Seguir o que vai acontecer lá. E aí começam a vir esses pensamentos muito acelerados, começam a vir esses pensamentos que acabam atrapalhando o meu dia a dia. Então, como é que eu entendo, né, que ter ansiedade é natural e quando eu preciso procurar ajuda? A ansiedade que você precisa procurar ajuda é quando você começa a perder atividades corriqueiras do cotidiano. Por exemplo, tá difícil ir trabalhar, tá difícil, Ah, a minha ansiedade atrapalha a minha relação com os meus amigos, a relação com o chefe, a ansiedade atrapalha a minha alimentação, atrapalha a minha relação com os meus filhos, né? Eu não consigo sair da cama muitas vezes porque eu tô tão ansiosa e às vezes não consigo fazer alguma coisa. Então, ela passa a ser patológica e precisa de ajuda quando eu não consigo fazer as atividades naturais do dia a dia. Aí é certo. fundamental que você procure ajuda. E eu acho que é importante a gente pensar aqui um pouquinho, né, Meire, nessa questão Uhum. da gente poder detectar o que é essa Isso. ansiedade, né? Porque a gente pensa muito, a gente tem o cérebro, se eu falar para você, fica sem pensar, é impossível, né? Não consigo ficar sem pensar. O cérebro, ele acelera, ele vai, ele pensa. Até quando muitas vezes a gente fica nessa questão, nossa, eu preciso ficar sem pensar, eu preciso ficar sem pensar, eu preciso ficar sem pensar, não adianta, você não consegue. O que você consegue é controlar o seu pensamento, pensando em alguma Uhum. coisa direcionada. Uhum. A ansiedade é quando você não consegue controlar esses pensamentos, né? Todo o pensamento ele começa a ficar muito acelerado, muito acelerado. E não é aquela coisa de que assim, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Não, isso para a mulher ainda que é multitarefa, Isso. né? A É. gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é ok. A questão é que às vezes, né, o pensamento ele começa a ficar tão agitado e ele vai para o lado negativo. Ele vai para o lado de pensar em coisas sempre catastróficas. É o que a gente fala de catastrofização, que é pensar em Certo. coisas que É vão se. quando é quando esse pensamento ele fica acelerado e chega a ter o exagero e assim, eu entendo que, por exemplo, essa ansiedade ela chega num ponto muito alto que se não for tratada, né, pode se tornar uma. Tem pessoas que têm pânico também, né, quando a Então, ansiedade chega. exato. Exato, tem essa ansiedade que eu estou Uhum, falando é a ansiedade patológica, que aí as pessoas têm crises de certo. ansiedades. As crises de ansiedades, elas são reais, né? Que é o medo que eu tenho, um medo exagerado que eu sinto, porque esses pensamentos, vamos com calma, porque tem vários pontos, né?
Disso que eu estava falando, Certo. desses pensamentos acelerados que a gente não controla, eu perco o controle dos pensamentos. E esses pensamentos são daquele jeito assim, nossa, meu marido não chegou, ele bateu o carro, meu Deus, eu tô Sim. viúva. E esses pensamentos acontecem muito forte em todas as questões da nossa. Ah, meu chefe vai me despedir, ele vai me mandar embora, e aí eu travo, né? Eu não consigo ir trabalhar porque meu chefe vai me mandar embora, porque ele mandou uma mensagem com uma vírgula diferente na Aham. mensagem. São pensamentos que, se a gente parar para ouvir esses pensamentos, muitas vezes eles não têm muita conexão, não têm muita razão. Mas na nossa cabeça e no nosso pensar, eles têm sim conexão. Então, isso é uma ansiedade que já está patológica, que a hora que você vai dormir, por exemplo, que você fica com a mente muito acelerada, já é hora sim de procurar ajuda. Aí, vamos supor que você não foi procurar ajuda e tenta controlar, porque tem alguns exercícios que no final aqui eu vou passar, que você pode fazer para ir controlando essa ansiedade que está Uhum. nesse primeiro ponto. Certo. Muitas coisas podem acontecer, como a pandemia que você falou, muita gente começou a ter crises de ansiedade, aí passa a ser física. Eu começo a Tá. ter aceleração, meu coração dispara, eu sinto as minhas mãos geladas, às vezes eu sinto formigar a minha mão, meu braço, às vezes eu fico paralisada, né? São coisas que eu começo a ter nessa. Minha respiração fica muito acelerada, eu fico com aquela respiração curta e com a sensação que Uhum. vai acontecer algo muito ruim. Eu não sei Muito o que, ruim. mas é alguma Certo. coisa muito ruim e não tem uma conexão com o real. Vai acontecer. Eu preciso sair daqui porque vai acontecer alguma coisa muito ruim. E é uma certeza tão grande que, principalmente ligada a eu vou morrer agora, meu coração tá parando, a minha vida tá destruindo, acabou meu mundo, eu vou morrer. Então, essa já é uma crise de ansiedade, que fica, né, dependendo do grau, que aí a gente começa a ter as crises de pânico. Quando eu começo a ter Certo. crises de ansiedade, eu já preciso, muitas vezes, procurar, sim, ajuda, né, de um psiquiatra. Porque Certo. com essa ansiedade acelerada no primeiro momento, a terapia ela pode ajudar bastante. Agora, quando as crises de ansiedade elas estão muito altas, né, estão muito recorrentes, muitas vezes é necessário, sim, o uso de medicação. E quando eu Uhum. passo, né, para ter um transtorno de pânico, que aí é aquela coisa que a pessoa paralisa, né? A pessoa não sai do lugar, não consegue se mexer, não consegue. Ela fica, ela perde toda a razão dela e essa certeza que ela precisa sumir dali. E também precisa da ajuda de um psiquiatra junto com a psicoterapia para tratar. Então, todos esses pensamentos, né, e está muito ligado à morte, né? Talvez por isso a gente não tem exatamente estudos já feitos, já randomizados, mas assim, a pandemia ela trouxe para a gente primeiro uma introspecção, todos para dentro, né? Sim. Todo mundo sem trabalhar, Uhum. muita gente sem trabalhar. Quem estava trabalhando também com esse medo, mas o medo de morrer ele era muito eminente, né? A gente sabe que a Uhum. gente vai morrer, Concordo. mas tinha essa coisa de que pode acontecer qualquer coisa, posso pegar esse vírus, meu pai pode pegar, minha mãe pode pegar, meu filho pode pegar, Sim. enfim. É uma dificuldade que racionalmente as pessoas que não têm ansiedade, que não têm as crises de ansiedade, elas já tinham, né? Já levaram, já foram pensando nessa questão, né? Já gera um desconforto. Não estou confortável com isso. E às vezes esses Uhum. pensamentos foram ficando patológicos, no sentido de que se eu sair, eu vou pegar, minha mãe vai pegar, eu vou pegar pelo telefone, e aí você passa a perder a razão dessa situação e começa a não conseguir lidar com a ansiedade. Então, a pandemia, ela realmente, né, fez com que a gente olhasse mais para a Sim. gente, que eu acho que muita gente começou a prestar mais atenção. Nossa, então isso é ansiedade? Então, se eu procurar a ajuda de um Isso. psicólogo, Exatamente isso. é. Se eu Eu acho procurar a que ajuda de fez um essa psicólogo. reflexão e eu vou mais além, sabe? Assim, como pedagoga, Thaís, eu vejo, por exemplo,
a ansiedade nas crianças, nos adolescentes também, assim, são números assim enormes. A criança já com 5 anos, 6 anos de idade, já começa, sabe, a demonstrar que tem ansiedade para tudo. Para participar de uma aula de natação, para fazer uma tarefa na escola, para até participar em coisas assim, porque eu vejo, por exemplo, não é só pelo lado assim do medo, mas também o lado também que chega até a ser para fazer algo divertido, dá aquela ansiedade. Será que eu vou fazer bem? Será que eu vou sair? Fazer uma viagem, então a pessoa tem aquela ansiedade, né, antes da viagem. Então são vários aspectos. E quando eu te convido para você vir aqui, você carinhosamente aceitou meu convite, é porque eu vejo o seguinte, que é um tema assim que eu acho que serve assim para o geral, tanto para a criança quanto adolescente, quanto para o adulto. Assim, e parece que as pessoas que mais têm ansiedade, elas, eu pelo menos tenho essa visão. Às vezes eu observo, porque eu sei que eu tenho ansiedade, mas eu observo às vezes em outras pessoas e às vezes a pessoa não percebe que tem. Aí tem que fazer essa avaliação que você acabou de fazer. É uma ansiedade de nível, né? Porque existem os níveis, né? Os tipos de ansiedade que você acabou de explicar. Então, assim, como que alguém pode, seria uma pergunta que eu gostaria de fazer agora, como que alguém pode perceber assim, eu preciso trabalhar isso, ter consciência de que você tem essa ansiedade? Ou precisa ser estimulado? Você diz na criança, no adulto, porque assim, a Não, ansiedade não é só adulto, do. no adulto, eu só citei o exemplo da criança com relação assim que é geral, né? Começa com as crianças, com o adolescente, vai até, né, até a fase adulta. Mas, por exemplo, Só um parênteses antes da sua pergunta, né? Acho que só um parênteses, os transtornos mentais, eles não são só dos adultos, né? Eles são das crianças, as crianças também têm sentimentos, as crianças também têm emoções, muitas vezes não sabem lidar com essas emoções. Aparece realmente muitas crianças com ansiedade na escola, então precisa ter o olhar clínico ali, o olhar do pedagogo, os adultos também, e para as pessoas de mais idade, os idosos, né? Todas as pessoas podem ter ansiedade, pode ter crises de ansiedade, pode ter essa questão, né? Então não é só do adulto, não, é de todo ser humano. isso, Na exatamente. verdade, é tão interessante que não é só de ser humano, Meire. Eu cheguei agora em casa e a minha cachorrinha ficou sozinha o dia todo. Ela fica tão ansiosa, que ela não consegue parar e pegar o biscoitinho que eu vou dar para ela, de tão ansiosa que ela tá. Então, é esse desespero que eu não consigo Interessante. viver o presente, né? Então, é uma questão que muitas pessoas sofrem mesmo da ansiedade. Desculpa, agora pode fazer sua Não, pergunta. tudo bem. E você falando do animal, é uma coisa tão, tão geral que a minha cachorra, por exemplo, a minha cachorrinha a Cristal, quando eu sei que vai ter, por exemplo, fogos de artifício, sabe? Quando tem essas festas, assim, aqui tem a festa da Independência, né? 4 de julho, então é muito, começa uma semana antes, muitos fogos. Eu tenho uma veste que foi recomendada pelo veterinário, que eu Uhum. ponho na minha cadela, na minha cachorrinha Cristal, que tem 8 anos, eu ponho essa veste na Cristal para ajudar a amenizar essa ansiedade que ela tem, que aqui chama anxiety. Ela fica Uhum. tão ansiosa que ela chega a me deixar também muito ansiosa, porque eu fico querendo cuidar. Cuidar. Então, você vê como o assunto, né, da ansiedade assim um leque de coisas. Mas quando eu fiz a pergunta para você, assim, de que forma que, vamos dizer assim, que o ser humano, né, que a pessoa adulta, ela pode perceber assim, olha, eu preciso de ajuda. São coisas assim contínuas que a pessoa vai fazendo. Como que a pessoa percebe? É exatamente essa questão que eu coloquei no começo, né? Quando pequenas atitudes do dia a dia começam a ficar muito difíceis de serem Certo. concretizadas. Quando eu começo a perceber que a minha produção está caindo, que o meu rendimento está caindo, que eu não estou conseguindo fazer coisas que antes eu fazia, que estão atrapalhando o meu dia a dia. Não é também um dia, né? Hoje eu tô ansiosa, tô sentindo que eu não tô conseguindo fazer, sei lá,
não estou conseguindo atender as pessoas que eu ia atender, cancelei minha agenda. Tá, vou tentar Certo. descansar, acalma, tenta. Ok, mas se isso está recorrente, né? Você pode sim já procurar ajuda. Então é quando você percebe que você não consegue fazer as coisas que antes você fazia. Eu acho que é o maior Ótimo. ponto que você percebe, né? Que você consegue entender. Maravilha. E como que a gente pode tratar isso? Existe tanta parte de medicações, como existem também as outras terapias. Quais são as terapias que você considera que são importantes a pessoa fazer A para cuidar? ansiedade, a ansiedade, primeiro, né? Eu acho que assim como a depressão, que foi falada há muito tempo, né? E que não é Sim, falta de Deus, não é falta de força, não é falta de coragem. A depressão é uma doença. A ansiedade, a gente primeiro precisa reconhecer também como um transtorno, né? Como uma questão que certo. precisa de um tratamento e que não é uma frescura. Porque o que a gente está vendo muito dentro da ansiedade que tem a ver muito, né? Que a ansiedade é esse desespero de querer controlar o futuro, de querer controlar todas as possibilidades que eu tenho na minha vida para que dê tudo certo, para que eu consiga ser tudo do jeito que eu quero, ter esse controle total. E quando eu começo a não conseguir, é que vai também me deixando mais angustiada ainda. E muita gente fala para você: nossa, que besteira, para com isso, é lógico, espera acontecer, não vai Uhum. acontecer agora. E não é besteira. É um sofrimento muito sério para Isso. quem sofre Uhum. essa ansiedade, né? Então, primeiro é validar essa questão. Existe sim um sofrimento, existe uma patologia e precisa de um tratamento. Então, esse é um ponto principal. Uma questão que é fundamental, o tratamento da ansiedade, é necessário sim a psicoterapia. Eu gosto muito da psicoterapia para o lado comportamental, né, que tem Certo. um tratamento mais específico para a ansiedade. Mas, enfim, no geral, a terapia funciona, é muito boa para a ansiedade. Agora, tem outras coisas que você também precisa fazer, porque a terapia, ela é 50 minutos na semana. E aí você vai aprender vários exercícios, inclusive na terapia, para que você possa fazer, porque a maioria do tempo você está ansioso, Vai então estar você sozinha precisa. também, né? Você precisa Exato, saber. exatamente, né? Então, na terapia, você, em momentos de crise, a terapia em si muitas vezes deixa a pessoa até mais irritada. Então, no momento da crise, você precisa ter vários pontos que já vai ter aprendido a lidar para você conseguir trabalhar. Agora, coisas que eu posso fazer, não quero procurar terapia, o que eu posso fazer? Tem várias coisas que a gente pode começar já a fazer que funcionam bastante, né, para controlar um pouco a ansiedade. Uma coisa que é fundamental é exercício físico. A prática de algum exercício físico, seja ele qual for, Certo. uma atividade que você goste, uma atividade que você sinta prazer, que você sinta essa liberação de hormônios, né, positivos aí, de serotonina, de endorfina, enfim, que você consiga sentir esse acalmar um pouco, né, e ter essa liberação aí para você conseguir dar uma mudada aí. É importante para muito, muito importante. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que seria a redução do estresse, né? Hoje em Uhum. dia tá difícil reduzir o Tá estresse difícil, né, diário. Thaís? Pois é, mas tem várias coisas que podem ajudar. A acupuntura ajuda, a meditação ajuda bastante, né? Eu acho que a meditação ela tem esse poder. Tem uma meditação que eu gosto muito, que tem aqui na internet, que é meditação de 1 minuto, respiração de 1 minuto. Tá. Ele ensina como você ficar 1 minuto controlando a sua respiração, né? Controlando o seu tempo ali para meditar, para parar um pouquinho a sua mente.
Claro que no momento da crise, a hora que você está naquela mega aceleração, você não consegue. Por isso que é treino que precisa ser antes. No momento... Ai, Thaís, então tá, o exercício também não funciona na hora da crise. A meditação também não funciona. Quando a crise é muito intensa, aí muitas vezes a pessoa precisa sim da medicação. Da medicação. Essa questão da meditação, ela vai ajudar muito nessa que seja uma coisa contínua, né? Que você faça pelo menos uma vez por semana, que você, não tenho paciência, não gosto de fazer meditação. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, da questão da respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela é um exercício muito poderoso. Eu digo que ele é melhor, muitas vezes, do que muita medicação. Só que a pessoa quer fazer a hora que ela está em crise, no auge da crise, ela não consegue concentrar para fazer. Porque ela está com tantos pensamentos negativos, com tanta destruição na cabeça dela, que ela não consegue parar. Mas a respiração diafragmática, tem vídeos aqui no YouTube, é fácil achar. Você respira e contando, né? Fazendo a contagem interna. São 4 para puxar o ar e encher a barriga, 4 segurando e 4 soltando o ar. Essa respiração, ela é um exercício muito, muito, muito poderoso, que ao mesmo tempo que oxigena seu cérebro, você consegue acalmar um pouquinho essa excitação. E você, ao mesmo tempo que você está contando, os pensamentos eles vão embora, porque não tem como você pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Se eu estou falando uma coisa e aí eu começo a pensar em outra, vai mudar. Se eu estou pensando, por exemplo, em coisas ruins, alguém chega... por exemplo, um exemplo que eu via muito na faculdade e eu achava muito interessante, um professor falava assim para mim, pra gente, né? Se você estiver triste e quiser sofrer, não vai colocar uma música de carnaval, porque você vai ouvir aquilo, você vai começar a cantar aquilo, você vai ficar animado, você vai ficar feliz. Não tem como sofrer, tem que colocar música de sofrência. Então é isso. Se você tá com o teu cérebro focado no negativo, no pensamento negativo, você precisa sair dali. Como é que eu saio dali? Quando eu começo a focar no pensamento, contar a respiração e sentir, né? Ou fazer o caminho da respiração. Isso, os pensamentos vão se afastando. Essa respiração diafragmática, eu peço para os meus pacientes, quase nenhum me obedece, mas eu peço que eles façam 3 vezes por dia, 1 minutinho por dia. Quando você vai fazendo essas respirações, você aqui que está assistindo e sente que é ansioso, começa a fazer essa respiração. 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia, 1 minutinho por dia. Quem tem o Apple Watch, ele até faz ali junto com a gente, puxa e solta, mas você pode ir fazendo a contagem. E conforme você vai fazendo essas respirações, você vê que isso vai acalmando você no dia a dia. E a hora que você estiver percebendo que você está começando a entrar em crise, afasta um pouquinho, tenta fazer essa respiração, que ela pode te ajudar e muito. É uma outra coisa que ajuda bastante. Outra coisa interessante. Ela é bem, bem importante. Outra coisa que ajuda muito é evitar os pensamentos negativos, né? Que aqui eu falo para você avaliar a dimensão do que você está pensando. Porque às vezes a gente está superestimando uma coisa, né? Nossa, meu marido não chegou, ele bateu o carro, ele morreu. Calma, né? Vamos tentar entender. Aí, geralmente, nesses dias, você liga no celular, dá desligado o celular, pronto. Então, tenta colocar a razão... Não, imagina. Tenta colocar a razão na situação, né? Tentar voltar, prestar atenção. Será que esse pensamento é certo? Será que o que eu estou pensando é real? Não é real. Como é que eu posso, então, voltar? Poxa, ele não é real. Ele Thaís, não precisa estar aqui. É tão sério isso que você está falando, que assim, que a gente vê, por exemplo, a gente percebe que a pessoa, quando ela tem ansiedade, eu entendo que ela descreve um filme que está na cabeça dela. Então, a pessoa vai desencadeando um assunto em cima do outro, escuta uma coisa ali e aquilo já faz, né,
uma coisa tão grande. Gente, quando a pessoa está perto de você e que ela demonstra ansiedade, é uma coisa muito séria. Isso que você falou com relação à terapia, essa de você trabalhar quando você estiver sozinho, fazer respiração, eu também eu tenho um exercício que eu faço muito, Thaís, que eu não sei se você conhece, eu sou pedagoga, né? Não sou psicóloga, mas aqui eu uso muito, tanto para mim quanto também para as crianças, né? Na parte escolar com as crianças, que é o da borboleta, né? Butterfly. Então eu faço eles respirarem, respira, solta o ar, e que eu acho que os adultos também conseguem fazer. Você consegue fazer até em 2 minutos, em casa, na hora que você se sentir ansioso, às vezes até no carro. Então, muito simples, assim, quando eu percebo que as crianças estão ansiosas, que elas estão assim, sabe, chegando naquele limite que eu não tenho como controlar muito, então eu digo, olha, vamos fazer então o exercício, né, da borboleta. O que a borboleta faz? Então eles põem os bracinhos, né, cruz aqui na frente, e aí a gente respira, solta o ar, respira, solta, e aí a gente faz assim. Também. E aí faz várias vezes, por assim, 10 minutos é muito. Mas assim, 3, 4 minutos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tem criança, 5, 6, 7, 8 anos, esse exercício, ele é excelente. Eu já tive experiência de uma criança estar muito ansiosa e as outras não estarem. E aí os outros chegam e dizem assim, ele está muito ansioso, ele tem anxiety, vamos ajudar, vamos fazer o butterfly. Aí vai lá e começa. E ajuda bastante, você está entendendo? Então, é uma prova viva de que a terapia, essa forma de respiração que você ensinou, fazer exercício físico, eu acredito que ajude bastante. Uma das questões sérias, né, que a gente, quem estuda mais a fundo a ansiedade, tem a ver também com a sensação de estar muito sozinho, né? A sensação de não conseguir dar conta, de não conseguir seguir, de estar sozinho mesmo, né? Desamparo, a gente fala. E aqui você está amparando, né, você mesmo, você está se cuidando, né? Você está se acalentando, o que é muito positivo, sim, com certeza. E uma outra questão importantíssima da ansiedade, né, é trazer para o hoje. Isso hoje está sendo tão falado, né, desse mindfulness, para que você traga para o aqui e agora o que você está vivendo. As pessoas, elas estão vivendo sempre um passo à frente, quando não 2, 3 passos à frente. Então, quando você chama a criança, né, então vamos fazer o exercício, todo mundo presta atenção, faz a respiração, bate a asinha, você está trazendo, é como se fosse uma meditação. Isso que você faz com as crianças é uma meditação. É o presente. Então, vamos pensar aqui, agora, no presente. O que está acontecendo agora? Então, vamos acalmar e ouvir você. Tem coisas que vão acontecer, mas você consegue estar presente, né? Focar no presente. Isso faz uma diferença muito grande, que é a dificuldade quando está muito agitada, já quando está uma crise já que já está mais profunda, né? Mas esse estar presente é fundamental, que é uma das coisas que, infelizmente, também, né? Esse mundo louco tá tirando a gente do presente, né? Tá colocando a gente para viver sempre no futuro, sempre no controlar, como eu falei, o futuro, e não. Agora, tem várias pesquisas, né, que falam, inclusive virou meme em Facebook, que 99% das coisas que você pensa que podem acontecer e que você se perde ali nos pensamentos angustiantes, não vão acontecer. Elas vão acontecer totalmente diferente do que você previu, do que você pensou, do que você ficou desesperada. Então, esses acontecimentos que você cria na sua cabeça geralmente acontecem de outra forma. Então, conseguir parar de dar corda para esses pensamentos é o treino que precisa ser feito.
O que eu sinto muito e que é muito angustiante, inclusive para a gente, né, em consultório, é que a pessoa Certo. ansiosa, ela é tão ansiosa que ela não consegue manter a importância da terapia, né? De que, não, eu quero alguma coisa mais rápida, eu preciso de alguma coisa que me cure mais rápido, né? E muitas vezes nisso acaba perdendo também o tratamento e acaba buscando coisas que acham que vão até camuflar muitas vezes a ansiedade, né? Então, ter paciência para tratar esse transtorno mental, ele é fundamental. É uma coisa que as pessoas não têm, né? Se eu sou ansiosa, eu não tenho paciência. É contraditório. Mas eu preciso ter essa paciência, ter esse treino, ter esse olhar positivo para mim, né? Uma coisa que eu gosto muito e que aí é uma coisa mais minha mesmo, que eu acho que funciona muito também, é você começar a olhar o positivo, né? Você trazer questões mais positivas para você, você trazer a gratidão para dentro de você, né? Você poder olhar, poxa, hoje aqui a gente acordou, Meire, aqui tá um frio que acho que Então, é isso que eu tô sabendo, né? Porque eu vou estar aí essa semana que vem, né? Eu vou ter que levar mala de inverno para São olha, Paulo. hoje aqui acordou 7 graus, Uhum. bem frio, a sensação térmica é de 3, 4 graus, porque tá uma ventania, tá até escrito aqui no computador, ventania, tá bem frio, né? Então, Ai, assim, gente. esse frio que até perdi o que eu ia falar, de tão Não, é que voltou. você está falando o seguinte, que esses assuntos, né, cotidianos do dia a dia deixam as pessoas ansiosas. Até o simples fato de você saber, por exemplo, hoje uma pessoa me avisou que em São Paulo está muito frio. Eu estou indo semana que vem, né, para o Brasil, vou passar uns dias em São Paulo e depois eu vou para Fortaleza. O clima de Fortaleza é totalmente diferente. Então já me deu uma ansiedade na hora que eu falei com essa minha amiga, que ela me falou assim, olha, você vai ter que trazer uma mala de inverno para São Paulo e uma mala de verão para Fortaleza. Aí eu já fiquei ansiosa, Então, porque aí mas eu já fiquei pensando, não é? e Porque aí eu já aí é um fiquei exemplo. pensando. Aí é um exemplo bem interessante, né? Isso é uma ansiedade natural. É a ansiedade que eu Tá, falei lá no começo, que é a ansiedade que a gente tem, você vai fazer uma viagem, é uma ansiedade, uma preocupação, com uma irritação natural. Ela certo. passa a ser patológica quando, por exemplo, se essa viagem você desmarca porque a ansiedade é tanta que você não consegue fazer a mala, você não consegue se arrumar, você não consegue organizar, você não consegue fechar o que precisa fechar, e aí tudo vai se tornando, vai saindo do trilho. Isso já Certo. é patológico, entendeu? Quando você deixa de fazer o que você se propõe a fazer e acaba não conseguindo concluir as suas tarefas. Aí já Entendi. aí já é fundamental que você procure ajuda. Certo. Então Tomara é que você consiga patológico arrumar sua nesse. mala direitinho, que dê certo, que você ponha algumas Não, vai dar roupas. tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, essa parte patológica aí já tem que procurar um médico, porque aí às vezes tem uma medicação, né? Tem um acompanhamento melhor, e tem que trabalhar as duas coisas juntas, não é? A É, medicação eu e gosto as mais que alternativas. consiga se perceber, consiga inclusive pedir, conversar com as pessoas à sua volta, porque muitas vezes as pessoas à sua volta elas podem te pontuar, né, a sua atitude, para que Certo. você procure sempre, antes de entrar na medicação, não que a medicação seja ruim ou que eu seja contra, pelo Uhum, contrário, eu sou muito a uhum. favor da medicação. Mas antes da medicação, você pode tentar aprender a lidar com essa ansiedade antes dela virar também uma crise de ansiedade muito grave e antes dela virar um transtorno de pânico. Mas também vai precisar do médico para tratar aí com medicação também. É, Ótimo, excelente. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, por exemplo. Qual é o tipo mais grave de ansiedade, assim, aquele é que o chega transtorno assim do no topo, pânico. assim? É o transtorno do É o do pânico, que aí pânico, a né? pessoa Quando não a sai de pessoa fica casa. totalmente É. certo. Outra Aí já coisa que fica naquele ajuda estado. Hum, Outra coisa também que ajuda muito a pessoa ansiosa é ter mais organização, né? Conseguir se organizar.
manter as coisas organizadas, às vezes a agenda, né? Deixar tudo anotado, isso tudo pode também trazer mais tranquilidade para a pessoa, que ajuda a acalmar bastante a ansiedade. São situações que eu acho que são importantes a gente entrar em contato, porque são coisas que dá para ser feitas no dia a dia. E dá para eu lidar com isso de forma melhor, né? Agora, o transtorno do pânico já é aquela coisa que você não consegue sair de casa. Aí já essa pessoa mais já complicado, né? Já Thaís, sim. olha, é um assunto muito interessante. A gente tem tanta coisa para falar, né, sobre a ansiedade, mas eu acho que você já colocou tão bem. Você explicou assim o início, né, e como que as pessoas devem trabalhar isso. E você também falou, né, de algo que pode ajudar. Você explicou também do exercício de meditação, respiração. Tem mais alguma coisa que você aconselha as pessoas fazerem? Olha, como eu sou da área do emagrecimento, eu acho que sempre uma alimentação balanceada, muita água, a alimentação ela é também uma forma de você estar cuidando de você, né? Então, quando você come comidas mais leves, comidas mais equilibradas, com carboidrato, proteína, verdura, legumes, eu acho que ajuda também bastante a manter esses níveis de hormônios aí, de neurotransmissores todos organizados. A água, que é fundamental que a gente beba Sim. bastante água. Uhum. Conversar com as pessoas que a gente gosta muito, né? Tá perto das pessoas que a gente gosta, tá buscando sempre esse apoio, essa troca, né? Eu acho que a gente está num mundo, Meire, onde as pessoas estão com pouquíssima empatia e estão sempre correndo, né? Então, assim, eu gosto muito se você encontrar uma pessoa, né? Fazer questão de agradecer alguma coisa que ela fez para você, ou pontuar para ela alguma coisa que ela tá, um elogio que você possa dar para ela naquele dia, naquele momento, dar um sorriso para uma pessoa na rua, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, bem intencionado, né? É o estar presente mesmo, né? É o caminhar presente no lugar e poder buscar coisas que tragam um afeto para dentro de você, para que você se sinta mais preenchida por dentro, que é essa questão também de doar um pouquinho do seu carinho, do seu amor, do seu afeto, que também pode ser feito com você, né? Porque esses pensamentos catastróficos, eles vêm muitas vezes na autodestruição. Principalmente na minha área, que é o emagrecimento, tem muitas pessoas que fazem muitas dietas, como eu falei na outra live, né? Não conseguem ter o emagrecimento, e aí começa aquele pensamento: eu sou uma porcaria, todo mundo consegue e eu não, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada certo, na minha vida nada dá certo. Então, esses pensamentos negativos, eles são muito ruins e eles podem ir também progredindo aí, né, para desenvolver uma ansiedade patológica. Então, começar a trazer elogios para você, né? Pensamentos positivos sobre você. Eu gosto muito de pedir para os meus pacientes que no final do dia você possa fazer um checklist do dia, né? O que teve de legal no meu dia hoje? Muito bom, isso é muito legal. Eu acho isso muito positivo, né? Pensar, poxa, o que teve de bom no meu dia hoje? O que eu posso agradecer que aconteceu de legal no meu dia hoje? O que eu aprendi hoje no meu dia de tão especial? O que fez diferença no meu dia hoje? Esse olhar para você com mais generosidade, com mais carinho, também é bem positivo, que vai te ajudando também a estar em contato com aqui e agora. Acho que são coisas tão simples e tão interessantes que eu acho que ajuda as pessoas. Outro dia eu falei aqui numa live que particularmente, eu tenho o hábito de, na hora do jantar, assim, conversar sobre o dia, assim, como é que foi seu dia? Como é que foi o meu dia? De contar, porque eu acho que a gente está tão ligado em tantas coisas que às vezes a gente tem que ter aqueles momentos que você tem que parar e, assim,
falar, né? Dizer alguma coisa, porque é uma forma de comunicação, é uma forma de você extravasar também as emoções durante o dia, né? Que foram dias longos, às vezes mais cansativos do que outros. E eu achei excelente você dar essa dica para as pessoas, falar para as pessoas que estão aqui. Eu espero que essa live, pessoal, tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Thaís, a Thaís tem o Instagram dela, Thaís Risse, Psico, e também a Thaís fez uma live com a gente, acho que foi em fevereiro, né, Thaís? Que nós fizemos uma live, acho que no mês de fevereiro, nós Acho que falamos foi. sobre emagrecimento, foi muito interessante. As lives estão todas lá no canal do YouTube, é só vocês procurarem Meire na Web ou acompanha aqui pelo Instagram. E eu só tenho a te agradecer, Thaís, mais uma vez, a sua simpatia, o seu conhecimento, a sua informação do seu trabalho aqui para o pessoal que me acompanha aqui no Meire na Web. E quem sabe semana que vem a gente pode se ver lá em São Paulo. Ai, Olha, eu quem queria sabe? também. Então, eu queria mandar um beijo, acho que a minha mãe, na hora que a gente estava falando, eu mandei um beijo para ela, ela falou que estava assistindo a live, tá? Ah, tá. Não são todas que ela assiste, tá, Thaís? Não Olha são que todas. chique! Então, que chique, né? Agora, aí às vezes eu digo, mãe, essa é interessante. Vamos Ah, assistir. que fico essa feliz! Olha que legal! Então, tem outras que ela só assiste depois, quando vai lá pro canal do YouTube, ou depois que eu conto para ela como é que foi a live, aí dependendo do assunto, aí ela diz, eu vou assistir. Ah, tá. Então, um beijo, tá? Para todas as pessoas que estiveram aqui presentes, para as amigas da Thaís também que estiveram aqui. Quem sabe, né? Numa outra oportunidade, algum tempo mais para frente, a Thaís volta aqui de novo, né, Thaís? E a gente faz um outro. Só convidar. Só convidar, tá bom? Obrigada, Viu, por Meire? ter vindo Obrigada hoje aqui. todo Tá mundo bom? que está aqui. Beijo. Obrigada pela sua mãe me prestigiar. Obrigada de estar aqui ao vivo com a gente. E qualquer coisa bem. podem mandar mensagem no Instagram. Tem meu WhatsApp lá no Instagram também. Eu fico à disposição. Obrigada pelo convite. Eu coloco também a informação depois da live, tá, Thaís? Tá bom. Então, obrigada para todo mundo. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.